Oi, gente, bom dia. Estamos aqui de novo nesse diazinho frio e chuvoso, essa terceira semana de quarentena. Fico feliz em poder fazer um vídeo para vocês, que apesar de ser amador, é feito com muito amor e carinho. Eu tô com muita saudade de vocês e da relação que a gente tem em sala de aula, ao vivo, né? Espero que vocês e a família de vocês estejam bem. Por aqui está tudo bem, o trabalho aumentou, mas a gente está muito feliz de continuar mantendo esse contato com vocês. E é muito importante que a gente prossiga nossos estudos, que a gente saiba como utilizar bem o nosso tempo nessa quarentena, porque é um tempo que não volta. E eu acredito realmente que tudo tem dois lados. Que a gente pode fazer disso tudo um momento triste e improdutivo, mas que a gente também pode fazer disso um momento em que a gente desenvolva novas experiências, que a gente compartilhe com os nossos familiares assuntos que normalmente a gente não fala no dia a dia. Então, é com essa intenção que eu venho hoje falar para vocês falar com vocês sobre mitologia. O que a gente vem falando nas últimas aulas? A gente veio falando sobre a atitude filosófica. O que consiste a atitude filosófica? A premissa básica é o questionar sempre. É o que, por quê, como, quando, para quem. Né? São perguntas que precisam acompanhar a gente diariamente. Vocês fizeram uma provinha sobre isso, elas estão corrigidas e guardadinhas para serem devolvidas para vocês. A gente falou também sobre a diferença entre animais humanos e animais não humanos, vocês lembram? Pois é. Existem algumas características básicas que diferenciam a gente dos animais não humanos. Porém, existem alguns autores que, de forma mais específica, trabalharam essa condição humana, como Platão, por exemplo, que afirmou o dualismo psicofísico. Olha que palavra boa para falar, uma palavra difícil. Dualismo psicofísico é a separação entre mente e corpo. É uma teoria de Platão, um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas o dualismo psicofísico é uma composição dupla, formada pelo ser humano como corpo e alma. Segundo esse filósofo, existe uma alma perfeita e imaterial e um corpo físico que é imperfeito e mutável. O Platão ele não trata diretamente da relação entre animais humanos e animais não humanos, mas ele deixa uma pista importante. Somente os seres racionais conseguem viver uma vida plena, porque só a racionalidade, a nossa capacidade de raciocinar, pode levar a gente ao mundo das ideias, que é o plano perfeito e imutável. A gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente, lá no final do ano, tá? Mas é só uma pista. Então, o Platão fala sobre o dualismo psicofísico. E o Aristóteles, vocês fazem alguma ideia do que ele falou sobre a condição humana? Aristóteles diz que os seres humanos são animais políticos. O ser humano é um animal político. A gente vive em sociedade, a gente participa ativamente e constrói até regras para essa sociedade. Nesse sentido, Aristóteles afirma que só o ser humano é capaz de realizar esse tipo de atividade por causa de uma característica intrínseca, natural, que vem com a gente. Qual é? Eu estou me comunicando através dela com vocês agora. Se eu falar para vocês, o que eu falei, gente? Ninguém faz ideia, né? Nem eu mesma sei o que eu falei. Por quê? Eu estou utilizando a linguagem, eu estou utilizando o idioma português que vocês compreendem para a gente poder se comunicar. Se eu falar em grego, se eu falar em alemão, se eu falar em francês aqui, você vai me entender? A maioria não vai, não é verdade? Mas então, o Aristóteles diz que a linguagem é uma característica intrínseca nossa, nos diferencia dos animais não humanos.
A linguagem permite criar conceitos e nomear os objetos e os seres e construir um pensamento abstrato. Atividades que os nossos companheiros irracionais não podem realizar. O cachorro não dá nome para isso aqui de mouse. A gente dá. E a gente sabe que isso daqui não é o rato. A gente sabe que o nome é mouse, que em inglês rato também significa mouse, também é chamado de mouse, mas a gente sabe que isso é um mouse diferente do ratinho. Olha que curioso. Olha a capacidade humana de raciocinar como é incrível. A gente tem o mesmo nome para duas coisas diferentes, dois objetos diferentes, mas que a gente sabe diferenciar. Interessante, não é? E é justamente por essa possibilidade de dar nome, de criar conceito, que a gente pode realizar uma infinidade de tarefas, que vai desde o desenvolvimento de técnicas, com a ajuda, por exemplo, da nossa postura ereta e do nosso polegar opositor, que possibilita o movimento de pinça com as mãos. Olha, com a importância do dedão, vulgarmente conhecido como dedão. A gente consegue fazer esse movimento de pinça e a gente consegue pegar as coisas, né? E aí, juntamente com essas características que são do corpo físico, a gente une a nossa racionalidade e assim a gente se torna diferente dos animais não humanos. Enfim, a gente pode afirmar que existem diversas formas de definir o conceito de ser humano de acordo com a história da filosofia. Mas algo que se sobressai aos olhos é o fato de que, na maioria das vezes, a diferença entre os seres humanos e os demais animais é um fator quase evidente. Em virtude da nossa capacidade, nós podemos nomear, classificar e estudar as coisas, bem como criar arte, técnica e ordenar as ciências. Qual é essa capacidade? Isso mesmo, a capacidade de raciocinar, a razão, a racionalidade. Ok, gente, isso a gente vinha falando em sala de aula, quando ainda não tinha coronavírus, quando a gente estava feliz e não sabia dentro da escola, não é verdade? E na última aula, na última semana, eu passei para vocês um texto, que eu acredito que vocês tenham lido, né? Assim eu espero. É um artigo que contrapunha duas visões a respeito do nascimento da filosofia. A primeira é a tese do milagre grego, onde afirmam que a Grécia foi o berço da filosofia, foi o local onde o pensamento filosófico se desenvolveu. E em seguida tem um texto 2, que é um artigo do Renato Nogueira, um filósofo aqui do Rio de Janeiro. Ele é professor da Rural, em Seropédica, tá? E ele afirma que, na verdade, ele nega que o nascimento da filosofia se deu na Grécia, né? A gente tem uma nova proposta que diz que a filosofia de Pitarotepe, por exemplo, pode ser vista e deve ser vista como um pensamento filosófico ali no Egito. E onde é que fica o Egito, meus amores? Vocês lembram? Na África, no norte da África. Então, eu pedi até para vocês produzirem um texto para quando a gente voltar a se encontrar na escola. Mas eu vou pedir hoje, e vou mandar isso por escrito também, que vocês enviem para o e-mail institucional. Eu não me lembro agora qual é o e-mail, vai subir aqui na legenda. Para vocês mandarem esse textinho, essa produção, e é dessa forma que a escola vai controlar a presença de vocês. Mas o que é o mais importante desse artigo? É a proposta do Renato Nogueira de que a filosofia é algo inerente ao ser humano. Vamos lá, pensa comigo. Se todo animal humano tem a capacidade de raciocinar, a gente pode dizer que a razão é inerente ao ser humano. Ela nasce com a gente. E a partir da razão, a gente se questiona sobre tudo ao nosso redor. Se a chuva, se está caindo água do céu, a gente vai se questionar o que é isso? Por que cai água do céu? Mesmo lá na pré-história, a gente ia desenvolver respostas
para explicar os fenômenos da natureza. Então, quando alguém fica triste ou quando um rio inunda, por exemplo, e transborda, independente do momento histórico em que a gente está vivendo, a gente vai tentar explicar isso para as crianças ou vai explicar isso para a sociedade mesmo, para os nossos colegas, para os nossos familiares, né? Então, o que é importante da tese do Renato Nogueira, gente? É que ele afirma que a capacidade de filosofar também é inerente ao ser humano. O que é a capacidade, o que é a atitude filosófica? É o questionar sempre. E isso é inerente aos seres humanos. Não tem como a gente afirmar que somente aquelas pessoas gregas questionavam as coisas ao seu redor. Todo mundo se questionava, né? A diferença, gente, é que a gente aponta o século VII antes de Cristo, por aí, século VII, século VI antes de Cristo, a gente afirma que esse é um momento histórico em que a gente começa a desenvolver um pensamento sistemático sobre a natureza. As respostas mitológicas, as explicações mitológicas, elas não eram mais suficientes. E assim nasce a filosofia. Mas hoje, eu queria, ao mesmo tempo, voltar e avançar um pouquinho nas nossas aulas. Eu quero voltar com vocês no sentido de que eu quero falar sobre o que é o pensamento mitológico. Eu aposto que diversos de vocês, eu inclusive, já ouviram falar de mitologia grega, mitologia nórdica? Quem já ouviu falar? Eu quero que você se imagine numa época muito, muito distante, quando a ciência ainda não tinha sido desenvolvida. Lá mais ou menos nesse tempo mesmo, século VI, século VII a.C. Lá no Egito, se imagina no Egito, na Ásia ou na Grécia. As únicas explicações que estavam disponíveis para os fenômenos da natureza eram as explicações mitológicas. O mito era uma história sagrada, não era todo mundo que podia narrar o mito, não era todo mundo que podia explicar por que, que tem uma bola amarela que esquenta a gente no céu, ou porque cai água do céu, ou porque o mar é um espaço onde a gente não consegue respirar, a gente só consegue respirar fora do mar, né? Não era todo mundo que podia explicar isso para as pessoas. Existia uma pessoa específica, né? Um escolhido. E o fato dessa pessoa ser escolhida pelos deuses gera no narrador um caráter de incontestabilidade. Os deuses não são questionáveis, os deuses são sempre inquestionáveis, independente da cultura na qual você vive. Mas os deuses não podem ser questionados. Então, uma pessoa, um humano, que é escolhido por um Deus para explicar os fenômenos naturais, isso gera nele esse caráter de incontestabilidade. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou soltar aqui um vídeo sobre um mito de origem. A partir de hoje, você irá conhecer a história desses deuses mágicos que influenciaram na forma de vida dos lendários vikings. Hoje você irá conhecer como foi a origem do mundo nórdico. Mas antes, lembre-se sempre, o que hoje é chamado de mitologia, um dia já foi chamado de religião. No início de tudo não existia absolutamente nada além de dois distintos mundos, Muspelheim e Niflheim. Muspelheim era o reino de fogo e tudo lá ardia em chamas eternas. Os céus eram alaranjados e não existia muita coisa além de gigantes vulcões em erupção. Sabe-se que um gigante bem mais antigo do que o próprio tempo habitava o reino de Muspelheim. Seu nome
era Surt, o primeiro gigante de fogo. Segundo a profecia, Surt está destinado a deixar Muspelheim na batalha final, o Ragnarok. Nilfheim era o reino da névoa, um reino gelado, escuro e sem vida. Em Nilfheim existiam 11 rios venenosos originários do mesmo poço e que cruzavam todo o reino gelado. Entre esses dois mundos existia um imenso vazio sem vida e sem contorno, chamado de Ginnungagap, a garganta do abismo. Os infinitos milênios iam passando e passando, e esses dois mundos cresciam e se expandiam de uma forma nunca vista antes. Até que em um momento crucial, o fogo e o gelo mágico colidiram-se, e uma gigante explosão cósmica tomou conta de Ginnungagap. Desse fenômeno natural surgiu o primeiro gigante de gelo, Ymir, que ficou adormecido durante centenas de anos. Enquanto estava dormindo, Ymir gerou um gigante homem, uma gigante mulher e um ser gigante de 6 cabeças. Dos filhos de Ymir descendem todos os outros gigantes de gelo. No entanto, Ymir não foi o único ser gerado pela colisão dos dois mundos. Um animal muito semelhante a uma vaca também ganhou vida. Como não existia outra forma de alimento, esse animal lambia os incontáveis blocos de gelo para se alimentar. Da mama desse animal fluíam 4 rios de leite que serviam de alimento para o gigante Ymir. Esse animal então foi batizado de Althula. Em um desses blocos estava congelado um ser muito diferente de um gigante. Com as lambidas do lendário animal Althula, esse gelo foi descongelando aos poucos. No primeiro dia apareceu apenas os cabelos. No segundo dia, apareceu um pouco da cabeça e o tronco. E no terceiro dia, esse ser finalmente estava descongelado e suspirou fundo para a surpresa de Althula. Esse ser foi chamado de Buri e seria o ancestral dos deuses nórdicos. Buri acabou se envolvendo com uma fêmea entre os gigantes e eles tiveram um filho que foi chamado de Bor. Bor, por sua vez, casou-se com Bestla, filha de um gigante, e juntos tiveram 3 filhos, Vili, Ve e Odin. Esses foram os primeiros deuses da mitologia nórdica e eles formavam a classe de deuses Aesir. Durante muito tempo, os deuses e gigantes viveram juntos naquele imenso vazio entre o mundo de Muspelheim e Nilfheim. Com o passar das eras, a instabilidade e a rivalidade foi ganhando espaço entre deuses e gigantes. Então, uma sangrenta batalha foi travada entre eles, uma guerra duradoura. Ymir acabou sendo derrotado pelos filhos de Bor, e seu sangue salgado como o mar jorraram numa torrente tão poderosa que matou afogado quase todos os seres gigantes. Apenas Bel-Ymir, neto de Ymir, e sua esposa sobreviveram, e juntos fugiram para erguer o reino no mundo de Jotunheim, que seria o reino dos gigantes de gelo e dos gigantes das montanhas. Odin e seus irmãos tiveram a brilhante ideia de dar vida a Ginnungagap. Foi a partir dos restos mortais do gigante Ymir que esses irmãos deuses criaram outros mundos. De sua carne surgiram as terras. De seus gigantes ossos surgiram as gigantes montanhas. De seu sangue surgiram os rios, mares e oceanos. De seu cérebro surgiram os céus e as nuvens. Foi assim que os irmãos criaram Midgard, que seria o centro do universo e um dos 9 mundos nórdicos. Essas histórias, elas tinham um caráter moral também, como vocês podem ver, né? Era a partir dessas histórias que a gente sabia o que podia e o que a gente não podia fazer. Tinha um papel de educação. Nessa época, as escolas não tinham o formato que a gente conhece hoje, né? Através dessas histórias orais, a gente ia passando ensinamentos.
de geração em geração. Quais são os outros mitos que vocês conhecem? Pensa aí um pouquinho. Aposto que vocês conhecem vários. De mitologia grega, de mitologia nórdica. O chefão do Olimpo, por exemplo, Zeus. E a Afrodite, Apolo, Hades. Isso tudo faz parte da mitologia grega. E a mitologia nórdica? Eu decidi que esse ano eu ia estudar a mitologia nórdica. Então, a gente tem Thor, Freya, Odin, né? Ou então a gente tem o nome Valhalla, que é o mundo onde os humanos vivem. Essas são as mais conhecidas, mas existem outras mitologias menos famosas, eu diria, como a mitologia Iorubá e a mitologia Guarani. Pensa um pouquinho sobre esses nomes. Faz uma pesquisa aí na casa de vocês. O que é a mitologia Iorubá? E o que é a mitologia Guarani? Por que elas não são tão conhecidas como a mitologia grega ou a mitologia nórdica, por exemplo? E agora? Qual é a mitologia que a gente mais conhece, meus amores? Chuta. É a mitologia judaico-cristã, né? É a mitologia que rege até hoje a nossa vida social. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso num outro momento, ok? Então, de acordo com a história da filosofia, quando é que surge o pensamento filosófico? Isso mesmo, quando essas explicações não atendem mais às necessidades dos seres humanos, quando as pessoas começam a duvidar dessas explicações, quando há a passagem da explicação de um mundo, de um estilo mitológico, para uma explicação racional, filosófica. Um resumão, gente. O que é mitologia, então? A mitologia é um conjunto de mitos. A palavra mito vem do grego e significa narrativa contada. Os mitos procuram explicar o acontecimento da vida através do sobrenatural, representando explicações sobre a origem do mundo e do homem, possuindo também símbolos com diversos significados de como certas civilizações entendem e interpretam a existência. Para ser caracterizado como um mito, a narração ela deve envolver acontecimentos supostos e relativos a épocas primordiais, que ocorrem antes do surgimento da gente, dos seres humanos ou dos deuses. Por exemplo, ela conta essa relação de como os deuses criaram o mundo, como os deuses são responsáveis pela fertilidade, ou pela guerra, ou pela colheita, né? Mas o seu foco está na mediação daquilo que é profano e daquilo que é sagrado. Gente, o que é profano, o que é sagrado? O sagrado está no nível dos deuses, do divino. O profano é o que está aqui ao nosso redor, é a vida cotidiana, a vida humana, né? Então, a mitologia ela dá essa explicação. Ela faz essa ponte do que é sagrado para o que é comum aqui, para o que é o humano. Os mitos podem tentar explicar a origem do universo, o desenvolvimento de instituições políticas, a razão dos rituais, por exemplo, né? Muitas vezes eles descrevem a façanha dos deuses, dos seres sobrenaturais ou heróis, que executam normalmente proezas extraordinárias, não é verdade? E aí, gente, vocês entenderam o que é o pensamento mitológico? Para que ele serve e qual é a importância dele para a gente entender o surgimento do pensamento filosófico? Manda dúvida lá no portal, no W Pensar. Tem o campo para as dúvidas, mandem dúvidas, conversem com as suas famílias, com os seus familiares sobre os mitos que eles conhecem, se eles gostam das explicações mitológicas, se tem algum tipo de mitologia que eles se afeiçoam mais, ou se vocês podem ver um filme juntos, de repente, nesse período de quarentena, a respeito de alguma mitologia que vocês se interessem. Eu acho que vale a pena
vocês utilizarem essa aula para debater, conversar com os pais, os irmãos de vocês. Não é verdade? A gente tem que aprender a aplicar os nossos conhecimentos na nossa vida. E eu vou pedir para vocês um exercício hoje. Mandar para o e-mail institucional, ok? Lá do MV1. Eu quero hoje que vocês produzam um relato mítico. Vocês podem produzir um vídeo ou um texto a respeito de um mito que vocês vão tirar da cabecinha de vocês. Não existe certo ou errado. A mitologia, a resposta mitológica, é uma resposta fantasiosa. Então, eu queria que vocês aproveitassem esse momento para deixar a sua criatividade falar mais alto. E aí eu vou dar algumas ideias para vocês. Vocês podem criar uma explicação mitológica para o surgimento do universo, para a ocorrência de uma tempestade, para mais o quê? Para o surgimento da vida na Terra, por que os objetos caem todas as vezes. Mas lembrem-se, gente, eu quero deuses, eu quero uma resposta mitológica para essas ocorrências. Manda lá pro e-mail, que depois eles vão encaminhar para mim, tá bom? E eu retorno para vocês com os meus comentários. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês nessa aula. Eu sei que nem sempre a gente tá a fim de sentar e ficar vendo um vídeo no computador, mas a rotina é muito importante para manter a nossa cabecinha pensando, funcionando. E eu faço de novo essa pergunta: como vocês estão usando o tempo de vocês nessa quarentena? O que vocês estão fazendo de útil para vocês mesmos nessa quarentena? É um tempo que não volta e eu espero que a gente se reencontre e tenha muita história para contar, que a gente cresça a partir dessa experiência que não depende de mim nem de vocês, né? E que está todo mundo numa situação parecida. Sei que não é todo dia que a gente está disposto, que a gente está feliz, mas vale a pena fazer um esforço, tá bom? A gente tem o mundo inteiro para aproveitar, assim que tudo isso acabar. Já já está acabando e a gente vai poder se abraçar e se ver de novo. Eu estou com muita saudade de vocês. Se cuidem, cuidem da sua família, deem amor, carinho, atenção, evitem as brigas por bobeira, não vale a pena. E é isso, gente. Um beijo, muito obrigada.